Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a igreja assim faz memória de São Bonifácio, mártir. E todas as vezes que a igreja assim celebra algum santo de forma especial, algum santo que se tornou mártir, uma coisa que nós de imediato já precisamos saber é que esse santo, ele deu a vida pela causa do Evangelho, deu a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais óbvio que isto que vos falo assim seja, mas nem sempre o é. Às vezes passa batido. É o santo, foi mártir. Mas o que significa, de fato, ser mártir nesse sentido próprio que agora acabei de vos dizer? Significa que este homem ou esta mulher deu sangue, deu a vida pela causa do Evangelho. E hoje, nós assim celebramos São Bonifácio. Na oração inicial, nós rezamos assim, pedindo a intercessão de São Bonifácio. Interceda por nós, ó Deus, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos as nossas obras, a fé que ele ensinou com a sua palavra e testemunhou com o seu sangue. Que guardemos fielmente e proclamemos as nossas obras e fé que ele ensinou. Que guardemos nós, a fé na qual nós abraçamos, a fé na qual nós vivemos.
Não foi de ontem, não. Não tem uma semana, não. E esta fé na qual nós assim professamos, ela é regada com o sangue de muitos homens e mulheres que viveram a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós devemos pedir a intercessão dos santos, sobretudo dos mártires, no dia de hoje, São Bonifácio, para que nós também possamos guardar a fé que nós já abraçamos. Por incrível que pareça, muitas pessoas até viveram por um tempo bem a sua fé, guardaram bem a sua fé, mas depois abandonaram. Então, esta oração não é tão simples assim não, viu? É uma oração que nós devemos fazer todos os dias. Eu rezo pedindo a Nosso Senhor, por exemplo, a perseverança do meu sacerdócio até o último instante da minha vida. Tem sacerdote que não persevera até o fim, não. E eu peço a Deus que eu não seja um desses que abandonem. Eu peço a Deus que eu seja um dos que chega até o fim, como meu pai fundador chegou. Foi fiel ao seu sacerdócio até o último instante da vida. Foi fiel à igreja até o último instante da vida. Muita gente abandona no meio de viagem. Então perceba que essa oração não é qualquer oração, não. Eu diria que seja uma oração a ser feita todos os dias por nós. Perseverar na fé, não abrir mão da fé, não abrir mão daquilo que nós aprendemos da igreja. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos passar por uma boa catequese, onde a nossa fé esteja alicerçada, fundamentada, enraizada. Os mártires foram aqueles que entenderam bem a sua fé e não abriram mão dela. Teve ameaça: vou prender se você não abrir mão da sua fé. Pode me prender. Vou lhe matar se você não abrir mão da sua fé. Pode me matar. Os mártires entenderam que quando se trata de fé em nosso Senhor, fé na igreja, não se abre mão. Fé na igreja, fé em nosso Senhor, não se abre mão. Custe o que custar, inclusive a vida. Mas para não abrir mão da fé, para não abrir mão dos valores próprios da igreja, do que ela nos transmite, é preciso, antes de tudo, ter uma fé alicerçada, fundamentada, enraizada. Caso contrário, qualquer vento de doutrina vai nos levar, e leva mesmo. Por isso que é urgente uma catequese, onde as pessoas entendam o que elas creem, por que elas creem. Porque quanto mais enraizada estiver a nossa fé, aquilo que nós cremos, mais convicção nós teremos. É preciso nós termos convicção do que nós já cremos. Não é nem que nós vamos crer, do que nós já cremos. Convicção do que é a Santa Missa. Por que eu devo participar da Santa Missa? Todos os domingos e dias santos, e quando possível, todos os dias. Por quê? Que momento é esse? A devoção à Virgem Maria. Por que ser devoto da Virgem Maria? Por que rezar pedindo a intercessão dela? Pedir a intercessão dos santos, como assim? Porque eu já não falo direto com Deus. Meu negócio é direto. Para que intermediar com o santo? Confessar, mas por que confessar? Confessar com outro homem, com o padre Márcio, padre Helenildo? Para que não? Meu negócio é direto com Deus. E olha, eu estou falando aqui com propriedade de sacerdote, que é que lá estou pegando um católico com essa conversa, viu? Católico com essa conversinha. Mas graças a Deus, alguns mudando de ideia. Padre, eu estava com essa ideia, participava da missa, vinha à igreja, mas já não me confessava. Que eu tinha me convencido que eu e Deus era suficiente. Falta de catequese. Falta de compreender o que significa o sacerdócio ordenado. O que significa o sacramento da confissão. O que significa a intercessão da Virgem Maria, a intercessão dos santos. Que significa a hierarquia da igreja e assim por diante. Olha que eu estou falando de coisas práticas, simples, eu diria até do cotidiano, não estou falando de coisas complexas aqui não. Não são coisas complexas de jeito nenhum não que eu estou me referindo, estou falando ao básico. Nós precisamos urgentemente voltar a estudar o catecismo.
o simples, o básico. Porque por incrível que pareça, o catecismo da Igreja Católica é o simples, é o básico. É o resumo, de forma bem resumida ali do que é a doutrina, do que é o magistério. Tanto é que quando você pega o catecismo, e eu espero que não faça muito tempo que você assim fez isso, pegando no catecismo, lá tem, você vai lendo, imediatamente vai orientando você para o documento oficial da onde aquilo foi tirado, ou se não, coloca lá na parte do rodapé. O catecismo vai só orientando qual documento, qual carta, qual isso e aquilo. É um resumo, mas muito bem resumido e muito bem feito, necessariamente. Mas olha só, a coisa está tão feia que nem o básico, nem o simples nós sabemos. Aí o filho chora e a mãe não vê. Nem o básico, nem o simples nós estamos sabendo, sendo que deveríamos, exatamente para não corrermos o risco de abandonar a nossa fé, para não correr o risco de negar a nossa fé, porque nós só não iremos negar a nossa fé se nós sabermos bem o que estamos crendo, sabermos bem o que nós abraçamos, senão a gente pode abandonar a qualquer momento. Os mártires não foram capazes de perder a vida, mas não negaram o Evangelho. É necessário nós voltarmos ao simples, ao básico, estudar o catecismo da Igreja Católica. O que a Igreja ensina? O que a Igreja diz? O que a Igreja diz sobre o sacramento do matrimônio? O que a Igreja diz sobre o sacramento da ordem? O sacramento do batismo e assim todos os demais, os 7 sacramentos. Sabermos. E assim por diante, que a Igreja diz sobre a intercessão dos santos, sobre a intercessão de Nossa Senhora. O que a Igreja diz sobre a Santa Missa? E você for lá no catecismo, tem tudo, de forma resumida, mas tem tudo. O que a Igreja diz sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório? Tem tudo. É o básico. E nós precisamos saber, para não correr o risco de abandonar a nossa fé. Que abandonar a fé significa colocar em risco a nossa salvação. Por isso nós temos que ter uma fé fundamentada, enraizada, para que quando vier a grande tribulação, nós não neguemos nosso Senhor. Que negá-lo, jamais. Jamais. Negar a fé que nós já abraçamos, jamais. E por fim, cabe a nós sacerdotes, sobretudo, o dom do ensino que nós temos, a missão que nós temos, o mundo de ensinar. E assim nós precisamos o fazer. E todos os dias, quando nós celebramos a Eucaristia, de modo especial, mas também em outros momentos de ensino que assim nós precisamos fazer. Ensinar para o povo de Deus isso, a fé católica, a verdadeira fé católica. Ensinar para o povo de Deus. Olha o que São Bonifácio diz, quando ele se refere a o ato de ensinar. Não sejamos cães mudos, não sejamos sentinelas calados, não sejamos mercenários que fogem dos lobos, mas pastores solícitos, vigilantes sobre o rebanho de Cristo. Enquanto Deus nos der forças, preguemos toda a doutrina do Senhor, ao grande e ao pequeno, ao rico e ao pobre, e a todas as classes e idades, oportuna e inoportunamente. Olha só, cabe pregarmos a doutrina do Senhor. E qual a doutrina do Senhor que aqui ele se refere? A doutrina católica. Pregarmos sem medo. Eu, como padre católico, eu preciso pregar bem a doutrina católica, não é outra coisa não. Compreendendo que esta fé na qual nós abraçamos é esta fé que por graça, não por mérito, nos garantirá a salvação. Portanto, nós precisamos nos manter firmes, perseverantes, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo. Concluo dizendo isso: é preciso voltarmos urgentemente a estudar o catecismo da Igreja Católica. E nós, sacerdotes, catequizarmos o povo de Deus. Porque, infelizmente, hoje,
em boa parte, não irei generalizar, o que significa catequese? Cumprir um protocolo de ir até um determinado lugar, uma determinada paróquia, ter uns minutinhos ali chamado catequese, depois volta para casa, no outro sábado ou domingo vai de novo e no final do ano recebe a Eucaristia ou se não recebe o sacramento da Crisma. E depois tchau, tchau, fica com Deus, estou indo em paz. Não se tem a catequese como um momento oportuno de ensinar a verdadeira doutrina, ensinar a amar a Deus e amar a igreja. Então, se isso não está acontecendo, precisa acontecer, para que cada vez mais aqueles que abraçam a fé possam perseverar até o fim. Como eu vos disse há minutos atrás, tem gente que começou bem, mas abandonou a fé. E se abandonou, significa que não tinha uma fé fundamentada, enraizada. A Canção Nova, por vocação, tem buscado fazer isso através da TV, do rádio, através do nosso próprio portal, tantos textos formativos, vídeos, tentando ensinar as pessoas a amar a Deus, a amar a igreja, com bons conteúdos. E assim nós iremos continuar, porque essa foi a inspiração que Deus colocou no coração do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. E nós queremos continuar formando homens e mulheres, formando-os bem na doutrina, porque nós sabemos que homens e mulheres bem formados na doutrina são homens e mulheres que irão perseverar, mesmo diante da perseguição, mesmo diante das dificuldades que apresentam e que podem aparecer ao longo da caminhada. Que São Bonifácio, no dia de hoje, interceda por cada um de nós, para que possamos nós enraizarmos, fundamentarmos mais na verdadeira doutrina, a doutrina católica, para que assim possamos perseverar até o último instante da nossa vida, amando a Deus e amando a igreja.